E aí pessoal, tudo jóia? Espero que sim. Como eu falei com todos vocês, né? Pelo menos eu tentei entrar em contato com todos e acho que tive sucesso. Essa aula de hoje ela vai ser gravada, né? Vai ser essa forma de vídeo aqui. Tem seus prós e contras, né? O pró é que você pode acompanhar isso aqui na tranquilidade de casa ou do seu laboratório com fonezinho de ouvido. Dar pausa quando você quiser, interromper a hora que você quiser. Eu até estimulo vocês a darem pausa nos momentos que tiverem com os códigos na tela, se vocês tiverem interesse de repetir eles, né? E a gente vai começar discutindo sobre o R como ambiente de operações vetoriais, perfeito? Então, como vocês viram, o R é muito mais do que uma calculadora simples, né? Posso fazer muitas coisas diferentes com ela, embora vocês não tenham visto todo o potencial desse programa. Eu posso fazer essas operações vetoriais matriciais, só que além das regras básicas, né, para operação com vetores numéricos, você tem que lembrar que tem operações aplicáveis a outros tipos de dados, que são as chamadas de operações lógicas, que são aplicáveis a qualquer tipo de classe de objeto no R. Tá? Vamos conhecer um pouquinho delas agora. Então, o R também é interessante porque eu consigo trabalhar com caracteres, né, com strings. Nunca foi, né, a proposta da disciplina ensinar isso a vocês, mas quem tiver curiosidade, depois vocês poderiam buscar no Google alguns pacotes, né? Só ler sobre mesmo. O pessoal faz muita coisa interessante com análise de textos, com análise de discursos, até com análise de artigo, meta-análise. Tem alguns pacotinhos que inclusive conseguem acompanhar algumas hashtags específicas dentro do Twitter e fazer análise de tendências, de pensamento. É bem interessante o uso dele para trabalho com textos, tá? Depois quando puder dar uma olhadinha aí. Mas voltando aqui, até é óbvio, né? Vetores que são do tipo string ou caractere, eles não vão ter uma resposta com operações matemáticas, né? Ele vai retornar uma mensagem de erro e o valor NA, que é um valor faltante. Então, se eu tenho, por exemplo, um vetor chamado SP, que no caso é uma lista com algumas espécies, se eu peço a média de um texto, ele vai me voltar uma mensagem de erro dizendo que esse argumento não é numérico nem lógico, né? Faz sentido. Mas existem algumas operações, obviamente, que são próprias desse tipo de vetores de strings. Um deles é o caso do sort, que ele vai colocar os elementos que estão dentro daquele objeto, daquela variável, que são categóricos em ordem alfabética. De outro modo, se você pedisse esses números, eles viriam como da forma como foram digitados, né? Não necessariamente de ordem alfabética. Lembrando que eu também posso pedir uma ordem inversa, é só você dar uma olhada no help do sort, que você vê como é que seria o contrário, em vez de ser de A a Z, ser, por exemplo, de Z até A. Tem outras formas, inclusive, a gente vai ver isso aqui nessa aula, inclusive, como que eu posso colocar na ordem que eu quiser, tá? Que é mais interessante ainda do que você só colocar alfabético, joia? A outra função que vocês já viram também que trabalha com valores que são categóricos é o table. Então, no caso, quando eu apliquei o table, esse vetor SP, ele colocou ali quantas vezes aparece cada uma das espécies. Perfeito? Se vocês derem uma olhada nesses dois vetores que eu acabei de criar, é muito simples esse exemplo, tá? Você não precisa dar pausa e copiar no seu R não, porque vai dar exatamente esse resultado aí. Mas eu criei dois objetos, dois vetores, um chamado bichos e um chamado cor, tá? Então bichos eu coloquei como pato, gato e boi, e cor coloquei como branco, preto e vermelho. Tem uma funçãozinha interessante também para mexer com strings, que é essa paste. Então, quando eu pedi paste bichos e cor, ele pegou o primeiro elemento de um dos objetos, colocou junto com o primeiro elemento do segundo. Pegou o segundo, colocou com o segundo do segundo objeto. Pegou o terceiro elemento do primeiro, colocou como junto do terceiro elemento do segundo. Então ele ficou com a resposta de pato branco, gato preto e boi vermelho. Beleza? Já agora, começando sim as operações lógicas, né? Eu tinha comentado que eles são válidos para qualquer tipo de vetor. Ele vai envolver sempre comparações, tá? Que são essas operações lógicas. Então, se eu pergunto, por exemplo, Dabebuia cassinoides igual SP, e eu peço desculpas que eu não dei enter depois daquele colchete, aquele colchete tem que estar embaixo, né? Que é uma resposta. Ele vai olhar no meu vetor e ele vai identificar quais deles que atendem a essa minha solicitação, a minha condição.
Então voltou ali falso, falso, true e falso. Entenderam? Ele sempre vai voltar na mesma ordem que estão os vetores. Então, se eu criei ali, por exemplo, tem um vetorzinho que eu não defini para vocês, que é o A, e eu pergunto quais os elementos de A que são menores ou iguais a 7. Ele vai voltar todos os que são iguais ou menores que 7 ali, então colocou true, false, true, 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 true até o fim do objeto. B, eu já mostrei para vocês quais são os valores, então B é um vetorzinho que vai de 1 até 8. Se eu faço um pedido de B maior ou igual a 4, ele vai voltar ali, ó, 1 é menor que 4, né? Então ele é falso. É maior ou igual, né? O segundo também é menor, o terceiro também é menor. A partir do valor 4, porque é maior ou igual, ele já vai começar a colocar true até o último valor, que é o 8. Perfeito? O C, ele vai ser esse vetorzinho aí de 20 até 32. Se eu peço para ele fazer uma operação lógica de módulo, né? Vocês lembram do módulo lá no Portugal? Eu tinha um exercício, inclusive, que era o mod e um que era o div, né? O mod é o módulo, ele está olhando, na verdade, se o resto da divisão ele vai ser igual a zero. Porque se o valor do vetor for dividido por 2 e der zero, ele é par. Se der algum outro número que não seja zero, ele é ímpar. Então vamos olhar o que ele está pedindo. Ó. C mod 2. Ele vai fazer uma avaliação de todos os elementos. Diferentes de zero. Diferente vai ser essa exclamação com igual. Então, no fundo, o que ele está fazendo aí? Dê uma olhada. Ele está colocando falso para todos os elementos que são pares e true para todos que atendem a minha condição, todos que são diferentes de zero. Então, todo valor ímpar ganha o valor de true, todo valor de par ganha o valor de falso. Joia? Assim como o R, né, é ambiente vetorial, eu posso guardar esses meus testes de operações lógicas em alguns outros vetores. E aí o que é interessante é que eu vou ter pela primeira vez aqui vetores da classe lógica, tá? São logicals. Então, voltando àquele meu exemplinho do objeto B, eu tenho ele de 1 até 8, e eu crio um novo objeto F, no qual ele vai entrar todos os que forem menores ou iguais a 5. Então pode dar uma olhada aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 está como true, e aí o 6, 7 e 8 entraram como falso. Esse novo objeto, quando eu peço para verificar a classe dele, ele já é da classe lógica. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é a presença daqueles NAs, né? Ou seja, a ausência do dado. Eu falei que quando você prepara uma planilha para colocar dentro do R, se você não foi a campo, né? Ele é um NA, porque não tem nenhum valor para aquele dia de coleta, por exemplo, porque você não foi a campo. Agora, é diferente de você ter um zero. Zero é um valor, né? Se eu fui a campo, coloquei armadilha, joguei uma rede no mar, e quando eu puxei não tinha nada, é zero, porque eu fiz a metodologia. Agora, se eu não fui, é NA, perfeito? Então, tem duas coisas interessantes aqui, importantes de vocês distinguirem. Uma coisa é o NA, que são os missing values, tá? Ausência de dado. E o outro são valores não numéricos. Quando você faz tenta, né, solicitar o R fazer um cálculo e ele é impossível, o resultado não existe. E aí ele vai gerar um none, perfeito? Que é o valor não definido. Tem que sempre lembrar a diferença de um de outro, joia? Para trabalhar com questões lógicas, com esses dois tipos de valores que não são na verdade valores, são termos, né? Eu não uso o igual igual, nem o exclamação igual, que é o diferente, né? Eu vou usar sempre o isNA, que é uma pergunta que eu estou fazendo para o R, né? É NA? E ele vai correr meu vetor e, e verificar quais deles que tem ou não tem os NAs. Perfeito? Ou os nãos, né, no caso. Então aqui só para exemplificar o que poderia dar errado, né? Vamos criar um objetinho chamado A, e ele vai ser a sequência de menos 100 até 100, de 50 e 50. Ele só vai gerar 5 valores, né? Ele vai ter menos 100, menos 50, 0, 50 e 100. Se eu peço então para B, gerar um objeto B, no qual o resultado dele vai ser a raiz quadrada de A, ele vai dar uma mensagem de erro, porque ele produziu nãos, valores que não são calculáveis, né? Então não vou ter como calcular a raiz quadrada de números negativos, então nem o menos 100, nem o menos 50 são possíveis de serem calculados, joia? Então ele faz o resultado não,
e algum resultado ali gerado para os outros valores. Perfeito? Se eu quisesse avaliar isso de forma lógica, eu não poderia usar, como eu falei, os operadores anteriores, né? Então, se eu coloco B igual a NA, ele não entende o que eu estou fazendo, tá? Ele vai voltar NA para todos os meus valores, porque não está calculando, não é assim que você pergunta, tá? Aí, de repente, se você está fazendo isso numa função, ou fazendo isso num exercício, e você fala, pô, mas NA tá escrito na minha tabela, né? Eu escrevi NA lá no Excel, então, de repente, ele leu como uma string, e você colocaria entre aspas. Também não, tá? Também não é assim que funciona. Agora, usando as funções que eu falei, que são as específicas para esse tipo de informação, que é o isNA, então pergunta ali isNA B, ele vai dar true, true para os dois valores que foram negativos, né, que foram impossíveis de calcular a raiz quadrada, e falso, falso, falso para aqueles que na verdade deram certo, né, a minha informação. O que é legal é que o exclamação igual é diferente, né, mas só o exclamação é não, tá? Só colocar uma exclamação é não, então eu posso colocar exclamação isNA B. Então estou perguntando o contrário, né? Qual deles que não são NAs, né? E aí ele coloca lá, ó, falso, falso, porque os dois valores primeiros são, e aí os outros três que ele conseguiu fazer o cálculo ficou como true, true, true. Então, dependendo do tipo de pergunta, dependendo de como que eu quero ter um resultado, eu posso escrever o isNA, ou o contrário dele, que seria a exclamação isNA, perfeito? Então aqui, como eu falei, tinha uma tabelinha, né, com alguns valores de operadores e a descrição do que são. Então tem o igual igual, o exclamação igual, que é o diferente, o maior, o menor, temos o maior igual, o menor igual, aquele e de companhia, né, que é o i, tá? Porque quando eu quero ser uma condição e outra, eu tenho essa barra vertical, que é o ou, então um valor ou outro, tá? E tem a exclamação, que é o não. Também coloquei aí o isNA para lembrar que é ele que vai estar avaliando a presença de valores faltantes ou não numéricos, perfeito? É importante voltar e reforçar um pouquinho isso para não ter nenhum tipo de erro ou confusão mais à frente, tá? Então, lembra quando eu comentei que eu ia criar um objeto? Que eu poderia usar aquele atribuidorzinho que eu chamo de gets, que é o menor que e um hífen, né? Que forma um emoticon de uma setinha, no qual tudo que tiver à direita daquele valor, daquele símbolo, vai ser inserido no objeto que vai estar à esquerda, perfeito? Posso usar ele, que é o que eu prefiro, ou posso usar o igual. Então, se eu crio, por exemplo, a igual a log de 2 e peço a, ele me vai retornar o valor do quanto que é o log de 2, né? Mas ele é diferente quando eu uso como atribuição ou faço uma pergunta de se é igual, tá? No R, a igualdade são esses dois sinais de igual seguidos. Então é o seguinte, quando eu coloco igual a igual, ele pergunta A é igual a B, que só pode ter dois valores de resposta, né? Ele vai voltar como true, o verdadeiro, ou F de falso. Então, cria um objetinho ali chamado A, e ele é igual a 2 mais 2. Se eu pergunto A é igual a 4, sim, porque ele coloca exatamente o resultado do que é o cálculo acima, né? Como que eu criei esse objeto. Ele foi 2 mais 2, gera 4 mesmo, então tá verdadeiro. Também poderia perguntar se A é igual a 2 mais 2. Olha que legal, ele já faz o cálculo e já compara com o valor de A e realmente é, sim, verdadeiro. Agora, se eu pergunto, A é igual a 2? Não, ele é falso, tá? A é igual a 4, entenderam? Então, isso aí eu posso trabalhar com várias formas desse tipo de operadores lógicos, inclusive para quantificar algumas frequências, tá? Então, o que é legal para vocês lembrarem que o true sempre ganha o valor 1 e o valor falso sempre vai ganhar o valor 0. Então, se eu pedir lá aquele objetinho que vocês criaram chamado f, né? Ele vai lá true, 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 false, 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 false. Se eu pego esse f e multiplico por 7, ele começa a entender os true como 1 e os falsos como 0. Então ele vai voltar aí 5 sets, né? E que são equivalentes aos 5 trues, e 3 zeros, que são equivalentes aos falsos, né? Porque 7 vezes 0, 0. Perfeito? Agora, também posso fazer esse cálculo para ter uma frequência de dados que satisfaçam uma certa condição. E aí eu posso somar o vetor lógico resultante. Isso também é bem interessante. Então, tipo, nota dos alunos.
vai ser um vetor aí com várias informações, né? Tá lá 6, 5.1, 6.8, são as notas deles. Posso perguntar quantos deles são maiores ou iguais que 5? Posso fazer soma de todas as notas dos alunos maior ou igual a 5. Porque se eu fizer isso, eu só perguntasse notas dos alunos maior que 5, ele ia voltar os true e os falsos, não é verdade? Mas se eu peço a soma deles, ele percebe que soma é uma operação matemática e todos os trues ganham valor 1, ele me faz a soma automática e me devolve o valor de 14. Então 14 alunos atenderam essa a condição de ter a nota maior ou igual a 5. Perfeito? Agora, qual a proporção desses valores em relação ao total? Então também coloquei ali o sum, notas dos alunos maior que 5, dividido pelo length, né, pelo comprimento de outros dados, e me volta ali já o cálculo da proporção do total de alunos que tiveram nota acima de a maior ou igual a 5, né? No caso 14, e aí a proporção vai dar 0,77. Então o primeiro exercíciozinho que eu peço para vocês fazerem é bem simples, na verdade, né? Criem esses valores esse vetor de cores, e aí vai ter ali amarelo, vermelho, azul e laranja, e vamos gerar uma amostra com reposição com o comando sample. Até vale a pena vocês darem uma olhadinha depois o help do sample, como que ele funciona, tá? E eu criei um novo objeto chamado muitas cores igual sample cores 20 true. O true é ser com ou sem reposição. Então ele vai colocar para mim valores, eles podem se repetir. Até porque se eu só pedisse sample de cores, ele ia só aleatorizar dentro de cores a posição deles. Se eu pedir um número acima do que tem e ainda dei o comando true, várias cores vão se repetir, tá? Podem se repetir, né? Algumas mais que outras porque o sample funciona ao acaso. Peçam então para ver o objeto muitas cores que vocês geraram, lembrando que cada um de vocês quando fizer isso vai dar um resultado diferente porque ele faz ao acaso, tá? Então se você comparar com o coleguinha, pode ter um resultado diferente. E aí como que eu posso então ter uma tabela de frequência dessas cores? É só você consultar os slides anteriores que você vai saber a resposta. Se não conseguir fazer, amanhã no início da aula a gente tenta responder, perfeito? Outro exercíciozinho chamado de vetor normal, tá? Então eu queria que você gerasse uma amostra de 1000 números que fossem gerados dentro de uma distribuição normal, com média 23 e o desvio padrão 5. Para isso, eu vou criar ali um objetinho chamado de vnormal, tá? Porque é vetor normal o nome do exercício, e a funçãozinha de geração de distribuições estatísticas. No caso da distribuição normal, é o rnorm, que é o random normal, tá? Então coloquei ali o valor de 1000, porque eu quero 1000 números, 23 que eu quero que seja a média deles, e 5 o desvio padrão. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quantas observações nesse vetor V normal que você acabou de criar são maiores que 28? E quantos são maiores do que 33? Tá? Dá uma olhadinha em como que você faz esse teste aí lógico e depois vocês me dizem. Joia? Continuando então, a questão importante que são questão de subconjuntos e indexação, tá? Então é muito comum mesmo a gente ter que trabalhar com nossos dados não com o vetor inteiro, mas com o subconjunto dele, né? E para fazer esse subconjunto de vetor, a gente vai usar algumas operações de indexação, ou seja, associar a esse vetor um outro vetor do mesmo tamanho que contenha aí os índices dos elementos que eu vou selecionar. E aí o operador de indexação, vocês já viram que são os colchetes, a gente já mexeu um pouco com eles ontem, né? E um vetor pode ser indexado de três formas principais. Primeiro, um vetor de números inteiros positivos, outro um vetor de números inteiros negativos e um vetor lógico, né? Vamos começar então com a letra A, que é o vetor de números inteiros positivos. O que vai acontecer? Ele vai se referir às posições desejadas do vetor indexado, ou seja, nessa forma de fazer indexação, de fazer uma solicitação de um grupo de dados, ele vai vir exatamente o que eu quero. Então imaginemos aí um vetor chamado A, que possui esses valores que está aí listado para vocês, e eu posso pedir ali A2, 4, tá? Então ele vai pegar só os valores ali de cima, começando em 2, terminando em 4, joia? Aí eu posso também fazer isso sem ser uma coisa contínua, né? Se seja de 1 a 10, seja de 3 a 8,
eu posso pegar exatamente o que eu quero. Então, se eu tenho B, os valores de 1 até 8, eu posso colocar B entre colchetes, concatenar 2, 5 e 8. Ele só vai voltar os valores que tem exatamente aquele número inserido nele. Joia? Como o número vai de 1 até 8, 2, 5 e 8 vai pegar exatamente, né, o valor 2, o valor 5 e o valor 8, mas poderia ser qualquer posição dos dados em si. Joia? Também posso fazer essa solicitação, essa indexação por números inteiros negativos, é quando eu só digo para ele o que eu não quero, tá? O que eu não quero que venha para o meu valor ali desejado. Então, também no objetinho A, se eu coloco ali embaixo, A, colchete, menos 2 a 4, ele vai excluir os elementos que estão na posição 2 a 4. Se eu pego o B ali embaixo e coloco menos C, 2, 5, 8, ele vai excluir o que tem de dois, o segundo, o quinto e o oitavo elemento e voltar só o que eu preciso. Lembrem disso, tá? Porque pode ser bastante útil mais para frente na vida de vocês. Perfeito? Em relação aos vetores lógicos, tá? Os elementos correspondentes a true são selecionados e os que são falsos são excluídos. Então posso fazer uma seleção também usando um operador lógico, né? Então com o B de 1 a 8, eu posso fazer o B concatenar, né? True, true, falso, 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 true, true. Então ele vai pegar os dois primeiros, vai excluir os três que estão ali no meio, né? Tipo, passou 2, 3, 4, 5 e vai voltar o 6 e o 7. Então ficou ali 1, 2, 6, 7, 8. Joia? Se eu peço ali B menor do que 5, vai me voltar os valores de 1 a 4, tá? Se eu peço B maior ou igual a 7, também 7, 8. E se eu peço o B igual a máximo de B, ele me dá o valor de 8, ou seja, ele foi, olhou o vetor, achou o maior valor deles, que no caso é 8, e voltou exatamente aquele valor. Perfeito? Vamos lá. Na indexação por vetores lógicos, o que tem interessante e importante é que eles têm que ter o mesmo comprimento do vetor indexado. Caso contrário, a operação é até feita, ou se fizer, ou se não fizer, ele vai te dar uma mensagem de erro. Então, se eu coloco lá B de 1 até 8, mas peço para ele selecionar ali para mim B e coloco C true, true, ele volta o mesmo conjunto de dados, porque não tem o mesmo número de valores, né? Então, assim, o que você quer comparar? Você quer que faça true, true só para os dois primeiros? Ou para os dois últimos? Ou como que quer que faz? Ele não consegue, ele não faz uma complementação automática de valores ali, de true, 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 para poder voltar, tá? Assim como se eu peço ali C falso, falso, eu falo, ó, integer zero, tipo, não tem nenhum tipo de valor que vai voltar esse tipo de resultado para você, tá? Então, só daria certo esse tipo de seleção se eu tivesse o mesmo número de valores lógicos, né, de trues e falses, do número de elementos dentro do meu vetor. Dentro de caracteres é diferente, tá? Porque o vetor tem que ser nomeado. Aí eu vou usar minha função names, né, com o vetor character. Então, criem esse objetinho aí que a gente vai usar ele mais para frente, em outros slides, chamado zoo, né, de zoológico. Então, concatenar o valor 4, 10, 2 e 45. Crie também nomes de zoo. Vai ser C, né, concatenar, onça, anta, tatu e guará. E aí se eu coloco ali zoo e coloco C, anta e guará, ele me retorna só os que eu quero. Tá? Então posso fazer também uma chamada de um vetor ali um pouco mais complexo de caracteres, usando os valores deles originais, né? Tipo assim, quais deles que atendem, quais que eles são anta e guará. Tá ali, anta 10, guará 45. O que é legal é que tem uma funçãozinha também que é específica para trabalhar com strings, que é o grep, é o grep, né? Se eu peço zoo, aí o grep cedilha name zoo, ele vai buscar naquele vetor todo de caracteres, ele olha todos os caracteres que estão formando todas as palavras. Quais deles tem cedilha? Ele me volta a onça, 4, tá? Bem legal. Bom, a indexação então de fator pode resultar em níveis que não são utilizados. A gente viu isso acontecendo ontem no exercíciozinho lá, para poder me dar o resumo de variáveis, o comprimento de sépala e largura de pétala, né? Que colocou aquele grupo de espécies, ele tentou fazer a média do grupo de espécies, nome das espécies, e deu falso.
E eu tive que criar uma outra condiçãozinha na chamada ali dos colchetes para poder funcionar. E nesse caso, o argumento que eu uso para escolher os níveis que não têm valores válidos para mim é o argumento drop, que vai estar dentro desses colchetes se for necessário. Então, se eu tenho ali tratamentos e resposta, tá? Tratamentos, tenho controle, 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 adubo A várias vezes, adubo B várias vezes, ele me repete ali, né? Níveis. Controle, adubo A e adubo B. E peço uma resposta, né? Tipo assim, eu tenho outro vetor chamado de resposta com valores associados a esses grupos de controle. Se eu coloco um resp sem controle, eu posso criar ali resposta, tá? Abre colchete, tratamentos, diferente de controle. Tá vendo diferente? Exclamação igual. Ele vai criar um objeto que não tem o controle. Assim que eu posso colocar tratamento sem controle. Então tem resposta sem controle, tratamento sem controle. Aí vai ser o tratamentos, no qual os tratamentos todos sem o controle. Perfeito? Então tenho duas formas de você trabalhar para poder tirar essas funções. Então se eu faço agora um tapply, né, o tapply, resposta sem controle, tratamento sem controle, e peço para ele calcular a média disso, ele vai voltar controle NA, tá? Porque é um dado faltante, não tem, eu mandei tirar o controle, adubo 2.3, adubo B 2.375, né? O que acontece? Para eliminar esses níveis vazios, quando eu crio o objeto lá, tratamento sem controle, e coloco não controle, eu posso colocar um vírgula depois ali da palavra controle, do último aspas do controle, e colocar drop igual true, porque esse novo objeto aí não vai mais conter o grupo controle e nem os NAs, ele não vai se referir a algo que não existe. Joia? Posso também usar essa indexação para alterar valores, tá? Combinando as operações de indexação e de atribuição, eu posso mudar alguns valores. Então imagina que eu tenho ali meu objetinho Zoo, que eu espero que vocês tenham criado, que eu falei para vocês criarem. Tá lá, onça 4, 10 antas, 2 tatus e guará. Mas guará? Mas é guará ave? Porque tem uma ave chamada guará, não tem? Eu acho que tem. Ou é o lobo-guará? Ela fala, é lobo-guará. Eu vou ter que refazer meu objeto inteiro para poder colocar agora lobo ou guará? Não, tá? Eu posso colocar name Zoo da posição 4, tá ali entre colchetes. O nome dele é lobo-guará. E esse eu peço agora de novo Zoo. E vai voltar lá, ó, 4 onças, 10 antas, 2 tatus, 45 lobos-guará, tá? Para não ter dúvida. Aquele pontinho logo depois do 2 do tatu é porque eu dei barra de espaço rapidinho e ele colocou automático um ponto. Podem ignorar, tá? Posso fazer então a ordenação por indexação. Eu uso isso bastante para consertar às vezes a ordem dos gráficos que eles vão ser gerados, tá? E aí eu posso mudar a ordem de um vetor. Então tem ali Zoo, né, na posição que vocês já viram que ele está. E eu posso inverter a ordem, colocar de 4 a 1. E aí lobo-guará fica sendo o primeiro, tatu fica sendo o segundo, anta o terceiro e onça o quarto, tá? Aquele hashtag está totalmente errado ali, ignorem também. Eu posso atribuir uma ordem totalmente arbitrária, que é o que eu gosto mais de fazer. Quando eu quero mostrar algum padrão que eu percebi no gráfico que vai ser interessante realçar, ficar fazendo mais sentido, tipo colocar o grupo controle na frente de todos, ou colocar o grupo controle no final de um gráfico, você vai ter que usar muito essa função order, porque se eu não utilizar, o R vai ordenar as coisas no meu gráfico em ordem alfabética. E nem sempre a ordem alfabética é interessante, tá? Então eu coloquei ali Zoo, concatenar 3, 4, 2, 1. Depois vocês podem dar uma olhada como que ele gera o resultado. Perfeito? Então vai retornar os índices de elemento do vetor. Então imagina que eu tenho ali o vetor de nomes do vetor, o vetor de nomes do vetor Zoo. Se eu peço name Zoo, vai vir ali, ó, onça, anta, tatu, lobo-guará. São os nomes que estão ali. Só que anta vai ter o índice 2. Ele vai ser o primeiro na ordem alfabética. Tá? Porque antas, pode olhar ali no names, ó, de novo. Ó, onça, anta, tatu, lobo-guará, que é como foi digitado. Então, anta é 2. Mas quando eu peço o order do nameZoo, ele me mostra como que sairia no meu gráfico. Tá? Ele colocaria anta primeiro, quem depois? O lobo-guará, que é o 4. O 1 como sendo onça e o 3 como sendo tatu, joia? Para seguir a ordem alfabética. Então eu posso olhar como é que ele vai gerar, né, usando esse comando order, e aí eu posso criar uma nova ordem atribuindo
com dessa ordem arbitrária que eu coloquei aqui nesse slide anterior. Entenderam? Espero que sim. Tá? Qualquer coisa, escuta de novo, vê de novo. Pede um help do order, que aí você com certeza vai terminar de entender e ver como é que essa funçãozinha é bem importante. Então, com isso eu posso usar o resultado dele para ordenar vetores em quaisquer outros, tá? Então, se eu coloco Zul, order de names true, olha só, anta foi lá para frente como eu falei, anta, lobo-guará, onça e tatu. Seguiu exatamente a ordem alfabética, porque nesse caso quando eu peço names, ele vem a ordem que foi digitado, né? Joia? Então, o primeiro exercíciozinho aí para a gente poder treinar um pouco disso vai ser indexação de listas, tá? Então, quero que vocês criem uma lista com o seguinte comando. Eu acho que eu vou disponibilizar o PDF na pastinha das aulas, tá? Que aí vocês podem copiar e colar sem precisar ficar digitando isso aí tudo copiando da tela, né? Só copiar lá no PDF, copia e cola. Lembrando que se der algum erro é porque às vezes, quando copia e cola, ele desconfigura alguns aspas e ele não consegue calcular direitinho, ele aí dá uma mensagem de erro. Se der, corrijam as aspas, corrijam os iguais, corrijam o vetor de atribuição ali, o menor que e o hífen, né? Que alguma coisa desconfigurou na hora de copiar e colar. Mas espero que não dê problema. Então criem esse objeto aí em minha lista, tá? E aí eu queria que vocês olhassem qual a diferença entre os subconjuntos obtidos com os três comandos a seguir. Então minha lista 1, quero que você veja aqui que vai voltar para você nessa posição 1. Minha lista é um colchete duplo, interessantíssimo para você ver o que ele significa. E o minha lista, o cifrão, um vetor, tá? É só para você realmente explorar, né, esses resultados novamente. Outro exercício com vetor normal, tá? Dessa vez eu queria que você gerasse uma amostra com 10.000 números, baseados numa distribuição normal, média 30 e desvio padrão 7, tá? O comandinho para gerar isso está embaixo. E eu faço perguntas um pouco mais interessantes, por exemplo, qual o somatório das observações no vetor V normal que são maiores que 44 e quantos que são maiores que 51, tá? E outra coisa, como que você excluiria a maior observação do vetor normal? Não é para você fazer um edit, tá? É para você fazer isso automaticamente usando os comandos aí que vocês viram até agora. Joia? E aí, vamos pensar no R como ambiente orientado a objetos, né? E atributos, né? Então, até esse ponto da disciplina, a gente viu que existem no R funções, variáveis e vetores. Vimos que eles são genericamente chamados de objetos, tá? E essa importância do conceito de objeto no ambiente de trabalho é que cada um desses objetos criados, eles contêm atributos, né? Então, ele vai ter uma classe e ele vai ter também um atributo. E esse atributo vai variar em função do tipo do objeto, né? A classe dele. Então, se eu peço ali o Zul, né? E classe Zul, ele é numérico. E ele tem como complemento 4 elementos. Perfeito? Lembra que Zul são os números, tá? 4, 10, 2, 45. É porque depois eu dei names a eles, né? Eu dei nomes. Mas a classe do objeto Zul é numérica, com complemento 4, tá? Se eu peço ali o names, vem onça, anta, tatu e guará. Perfeito? É do Zul original, né? Eu não tinha colocado dentro do lobo-guará. Então o vetor Zul é classe numérica, de comprimento 4 e os nomes que vocês já viram aí. Então, classe, comprimento e nomes são atributos que são típicos de vetores, tá? Qualquer vetor, então, vai ter sempre uma classe e um comprimento. Mas lembrando, names é algo que é opcional, tá? Então, se eu tenho B de 1 até 8, peço a classe desse objeto B, é um número inteiro, né? São inteiros. Se eu peço o comprimento de B, são 8 elementos. Agora, se eu peço nomes de B, eu nunca dei nome a eles. Então vai voltar null. Joia? Não existe. Perfeito? O que é legal é que tem essa função chamada atributos, que ele vai mostrar esses atributos de um objeto, só que ele não vai funcionar muito bem dentro de vetores, tá? Então, eu utilizo de novo, peço atributos de Zul, ele me devolve, ele tem names, tá? Que é onça, anta, tatu e guará. Agora, se eu peço B, que é de 1 até 8, e peço atributos de B, ele me volta como nulo também, ele não vai funcionar esse de atributos, perfeito? Bom, como funções, que a gente vai começar a trabalhar mais efetivamente agora, né?
as funções também são objetos. E também tem uma classe específica, né, que obviamente se chama function. Então, se eu peço class do comando ls, função. Se eu peço class do comando do log, também é uma função. Se eu peço class, né, do sim, que é o seno, ele também é uma função. Perfeito? Então, no caso delas, como vocês já viram, eu posso associar argumentos que elas precisam. Então, se eu peço argumentos de ls ou argumentos de log, eu vou ver tudo que eu posso modificar e posso ver também como que são os valores default, os valores padrão dele, para ver o que exatamente eu estou calculando. E aí vamos falar um pouco sobre essa questão dos objetos, tá? Tudo que o ambiente trabalha são objetos, joia? E nunca vai trabalhar com objeto que é desconhecido, você vai ter que dar um nome a ele, ou atribuir alguma coisa a ele. E aí nessa categoria, toda saída do R pode ser guardada em um objeto. Foi o que eu falei para vocês, que quando a gente coloca um comando simples na tela e dá Enter, ele faz o cálculo, ele resolve o que você pediu para resolver, mas ele não guarda esse resultado, tá? E muitas vezes é importante que você tenha esse resultado guardado em objeto para que eu possa, na hora de escrever uma função, fazer uma referência, fazer com que ele olhe dentro do objeto que tem o resultado e capture, leia algum valor específico para eu tomar uma decisão ou fazer uma avaliação qualquer, tá? Então, quando o R nos mostra, né, quando eu faço uma operação, um valor como null ou o integer zero, ele está dizendo que o resultado dele vai ser vazio, ou seja, não tem resultado ali possível de ser calculado. Então, o Bzinho lá, que vocês já viram que vai até de 1 a 8, se eu peço names é u, 1, null, desculpa, null. E se eu peço qualquer fórmula lógica, né, de b, b sendo os valores maiores do que 10, não existem, né? Então é integer zero. E o valor null é interessante que ele é um valor válido, que eu posso utilizar ele em alguns outros trabalhos. Então, para não perder o objetinho zul, vamos fazer o objeto zul2. Então, se eu coloco zul2 igual zul, o zul2 ele é uma cópia exata. Então, posso brincar agora com o zul2, sabendo que na minha memória vai continuar ali o zul disponível sem modificações. Peço name zul2, vai vir exatamente os mesmos. Agora, se eu coloco names do zul2 igual null, o que acontece? Quando eu peço o zul2, vai voltar só os valores. E se eu pergunto, mas e os nomes? Agora eles estão nulos. Perfeito? É como se tivesse apagado os nomes que estão ali dentro do objeto zul2. Então, um exercíciozinho a mais, chamado frequência de espécies, né? Então, considera ali um vetorzinho com nome de espécies. Está ali a espécie Myrcia, sulfiflora, Ciagrus, né? Itabebuia. Eu queria que vocês obtessem a frequência de espécies, tá? E aí você vai usar a função table. Já viram que vai estar 2, 1 e 1. A questão é, qual é a classe desse objeto table? Quer dizer, objeto não, né? Objeto é o que você vai ter que criar para responder isso daí, tá? Então você vai ter que fazer o table estar atribuído dentro de um objeto, pedir a classe desse objeto, que a gente vai saber exatamente qual é a classe de table. E quais são os atributos dele, tá? Dá uma olhadinha. Outro, classe da classe. E aí a pergunta é, qual a classe de objeto produzido pelo comando classe? Então eu coloquei ali o elementinho x, mas vocês podem pedir a qualquer outro vetor qual que vai ser a classe de um objeto classe. Dá uma olhadinha e me respondam depois, tá? Perfeito? Então, gente, por hoje é só. A aula acaba sendo rápida porque também não tem interação, não tem discussão. E já vou começar aqui a trabalhar os exercícios que eu quero que a gente amanhã fique treinando, beleza? Então, brigadão aí pela atenção e até amanhã.